Estamos voltando com o livro Nosso Lar, o capítulo 17º, Em Casa de Lísias. Vai começar agora, porque o Lísias pega o André Luiz, depois da entrevista do ministro Clarencio, e leva o André Luiz para sua nova casa. Qual é a casa? Diz o Lísias para o André Luiz. Chegamos aqui, André, é o nosso lar dentro de nosso lar. Lísias fala para ele isto. E assim que eles chegam na entrada, o Lísias começa a gritar, mãe, mãe! Coisa bem da terra, né? Já notaram? A gente chega em casa depois de uma viagem, mãe, mãe! Eu me lembro quando eu ia na casa do meu avô, a gente chegava de uma viagem, lá de dentro do carro já começava, vô, vô, vô! Já aquela gritaria. Ele está fazendo a mesma coisa. Mãe, mãe! Disse Lísias, gritando, né? Apresentando André Luiz. Este é o irmão que eu prometi te trazer. E então a mãe de Lísias dá as boas-vindas. Seja bem-vindo, meu amigo. Esta casa é sua. Então ela diz para o André Luiz, olha, eu sei que sua mãe não está aqui. Então, quero que você veja em mim uma irmã com funções maternais. Eu vou ter em você o meu filho e você terá em mim a sua mãe. André diz que não sabia como agradecer essa hospitalidade. Aquela conversa, não é? Aquele papinho de sempre, blá, 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 blá. E ela diz para ele, olha, você não venha com agradecimentos, porque se você vier com essas conversas, eu vou ter que ficar me lembrando daquelas frases que a gente dizia na terra, aqueles blá blá blá, não é assim, papapá, e eu não quero nada disso. A terra já está lá longe, aqui nós somos fraternos, nós somos verdadeiros. Então, você é nosso filho, vai morar aqui com a gente. Ele então agradece essa acolhida generosa, não é? E está muito feliz. Aí, o que tem que fazer? Depois de ter recebido, não é? Ter sido recebido, que ele tem que conhecer. Até então ele só conhecia o hospital, né? Imagina, maca, imagina, quarto hospitalar, aqueles ambientes ascéticos, bem cuidados, silenciosos, em que os doentes têm que ficar quietinhos nas suas camas, os enfermeiros levando remédios, aquelas coisas que você sabe como é um hospital. Mas agora, André vai conhecer uma casa. Casa, como é que é casa em nosso lar? Então, entraram. Veja o texto aí. Ambiente simples e acolhedor. Móveis quase idênticos aos da terra. Objetos, em geral, demonstrando pequeninas variantes. Na parede, quadros de sublime significação espiritual. Um piano de notáveis proporções, um piano grandão ali, provavelmente um piano de cauda. Sobre o piano de grandes proporções, ele também viu uma harpa. E o que acontece? Você já ouviu dizer, não é? Que, do lado de lá existem anjos que tocam a harpa, não é? O Lísias também sabe disso. E olha o que ele fala para o André Luiz. Como você vê, André, depois que a gente morre, não encontramos ainda os amigos harpistas. Mas aqui temos uma harpa esperando por nós mesmos. É, legal. A mãe fica, não fica fazendo ironia, Lísias. Não, e ela dá uma puxada na orelha do filho, né, educadamente. Não existem os anjos harpistas, mas a harpa está aqui. Vamos ver se a gente toca, não é? Se a gente se transforma em anjo. E então o Lísias, entendendo, diz para ela, mãe, é que eu quero apenas dizer que os harpistas existem e que, né, precisamos criar a audição espiritual para ouvi-los, melhorando-nos por nossa vez, esforçando-nos no aprendizado das coisas divinas. O Lísias está comentando algo importante para nós também. É muito bonito ouvir, imaginar os anjos tocando harpas, etc. Mas nós teremos que criar condições em nós para que isso seja uma realidade. Então, agora André fica muito interessado naquele ambiente, não é? Ele fica sabendo, por exemplo, que a família de Lísias morava numa antiga cidade do estado do Rio de Janeiro. Provavelmente, então, não era a cidade do Rio de Janeiro. Era uma cidade perto ali. Porque senão ele teria dito, morava lá no Rio também, nós éramos vizinhos. Não. Ele sabe que a sua mãe, aquela senhora, se chama Laura. Dona Laura, que é aquela senhora que o recebe. E que moravam ainda na casa duas irmãs de Dona Laura. Ou do Lísias. Dona Laura ou do Lísias. Yolanda e Judite eram irmãs de Lísias, filhas de Dona Laura também. Vejam só, você vai ao texto e você entenderá
estes ensinamentos. Estão todos ali. Morava em sua casa sua mãe, não é? Laura, e tinha consigo 2 irmãs, Yolanda e Judite, irmãs do Lísias. Ali o ambiente era muito agradável, respirava-se reconfortante intimidade. Ele não conseguia, André diz que não conseguia, assim, vencer as curiosidades. Uma coisa interessante é a existência da biblioteca. André Luiz, levado pelos que estão ali, tem uma noção de livros que estão muito bonitos ali numa estante. E a dona Laura, ela explica para ele, veja só, André, em nosso lar, no que diz respeito à literatura, temos uma enorme vantagem, que é aquela de que os escritores de má fé, aqueles que estimam o veneno psicológico, são conduzidos imediatamente, quando morrem, para as zonas obscuras do umbral. Não ficam em outro lugar. Por aqui não se equilibram, nem mesmo no ministério da regeneração, que é aquele que recebe os espíritos mais trasadinhos. Os mais trasadinhos vêm direto para o ministério da regeneração. Mas os escritores de má fé, aqueles que escreveram coisas feceninas, coisas horríveis, coisas maliciosas, coisas que profanam o pensamento e o sentimento dos leitores, estes vão direto para o umbral, eles não conseguem ficar nem no ministério da regeneração. E então, aqui nós nos preservamos destas realidades, destas coisas ruins. E os livros aqui são de excelente qualidade e excelente conteúdo, porque os maus escritores aqui não podem entrar. Puxa vida! Não pude deixar de sorrir, diz André Luiz, continuando a observar os primores da arte fotográfica nas páginas que estavam ali sobre ele. Mas tem uma coisa interessante também, que nós vamos deixar para você depois do outro bloco. Tem banheiro em nosso lar. Na casa do André, na casa do Lísias, na casa da Laura. Tem banheiro lá? Próximo bloco, nós vamos observar essa realidade também. Fique conosco. Viu quanta coisa boa? Quanta coisa interessante, quanta curiosidade? Só num capítulo que sai o André do hospital e vai para casa? Então, fique aí.